que consegue saciar a nossa sede de santidade. Abramos os nossos corações aos seus ensinamentos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o povo sedento de água murmurava contra Moisés e dizia: por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés chamou ao Senhor dizendo: que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma tua vara, porque feriste o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo no monte Horebe. Ferirás a pedra, e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vai tirar água viva? Por acaso é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, também como seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe: os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Pois vós adorais o que não conheceis,
nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Neste momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho um alimento para comer e vós não o conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vedes os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Um é o que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não plantastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador. Palavra da salvação. Vamos lá, fazer refrigerar a memória de vocês. No primeiro domingo foi qual evangelho? Ainda lembram ou já esqueceram? Primeiro domingo, deserto, lembra alguma coisa? Hã? Atenção. Primeiro domingo, lembra alguma coisa? Quem tem certeza fala. Tenta as tentações. Domingo passado, não é possível que já esqueceram. É bom fazermos 2 tendas aqui. Domingo passado, gente. Foi o quê? Transfiguração. Né? Então, aqueles que nós dizíamos, né? Aqueles que conseguem vencer as tentações terão como recompensa a ressurreição, né? Daquilo que a igreja nos assinala como a transfiguração de Jesus, juntamente com Moisés e Elias. Tá, vencemos as tentações, sabemos que podemos ser transfigurados, sabemos que podemos ressuscitar, mas o que é necessário para isso? Então, a igreja nos oferece hoje, né, esse itinerário da nossa fé através dos sacramentos. Lendo
o evangelho de hoje, en passant, de uma visão, de uma leitura rápida, de repente a gente não consegue enxergar os sacramentos embutidos no evangelho. Mas é esse caminho que Jesus vai estar conduzindo a samaritana durante todo o evangelho, aos sacramentos. Porque um cristão, um católico que não vive e que não tem uma vida sacramental, dificilmente, olha que eu estou falando que não é impossível, porque para Deus tudo é, mas dificilmente chegará ao céu. Se tivesse dois caminhos, um fácil e um difícil, vocês iriam por qual? Pelo fácil, né? Ou alguém aqui é masoquista? Não, né? Então a gente iria pelo fácil. E qual é o caminho mais fácil de chegarmos ao céu? Pelo caminho sacramental. Então vamos lá. Jesus então chega a Sicar, uma cidade que fica entre Jerusalém e a Galileia, onde moram os samaritanos. Samaritanos, no tempo do rei Antíoco II, foi praticamente invadido, porque era um povo judeu que depois do exílio da Babilônia volta e reside nessa cidade. O rei Antíoco então, trazendo alguns povos estranhos, coloca esses povos que adoravam outros deuses, que tinham outras religiões, para morar justamente aí em Sicar, na terra dos samaritanos. E com isso causou uma grande bagunça religiosa, ao ponto dos judeus ortodoxos, aqueles que se dizem judeus puros, não aceitarem mais o povo da Samaria como parte do povo judeu, mas eles são judeus. Por isso que Jesus vai nos dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para o meu povo, para o povo judeu. Por isso que ele vai lá também Sicar e fica por lá 2 dias. Mas vamos à história. Jesus então chega perto do poço de Jacó, um poço muito importante, mas no deserto, encontrar um lugar que tenha água é necessário. Então Jacó constrói esse poço ali, cria sua família, seu rebanho, sua casa. E o povo cresce, claro, onde tem água ao redor da água. Essa mulher, então, chega, mas ela chega 7 da manhã. Chega 7 da manhã? Acorda, povo! Já são 8 horas. Ela chega 8 da manhã? 9? Que horas ela chega? Meio-dia, hora do quê? Do almoço. O que essa mulher está fazendo na hora do almoço carregando água? Será que a comida ficou tão salgada assim? E acabou a água lá do almoço? Claro que não. Essa mulher chega nessa hora porque ela foge do povo. Por algum motivo, ela tem vergonha do povo. Isso não é hora de buscar água, isso é hora de estar alimentando a sua família, Porém, essa mulher chega ao poço ao meio-dia, Até os discípulos, deixaram Jesus ali e foram à cidade fazer comprar o almoço, a marmitex, E Jesus então começa um diálogo com essa mulher. Isso é muito interessante também. Sempre é Deus que toma a dianteira. Sempre Jesus, sempre Deus está no lugar certo. É sempre Ele que vem até nós. Essa mulher que vai ao meio-dia no poço de Jacó, dificilmente iria até Jerusalém, até a Galileia, iria se encontrar com Jesus. É Jesus que vai até ela. É Jesus que se aproxima. E é Jesus que fala com ela.
Essa mulher deve ter ficado tão assustada quando chega ali e tem um judeu. De repente ela nem sequer olhava para cima, né? O rosto devia estar por terra, uma rubra de vergonha, né? Então Jesus fala com ela: dá-me de beber. Dá-me de beber. E a mulher então se espanta: como tu, que és judeu, pede-me um copo com água? Só que nós não podemos esquecer: aquele que dá um copo com água para um dos meus pequeninos ou para um missionário terá o reino dos céus. Então Jesus já chega, já se aproxima dela, não pede, diferente de nós, para que ela se converta. Ó, mulher, tua religião, não sei o que, tu tem que se converter. É assim que a gente faz? Não. Quando lá nossos irmãos protestantes batem a sua porta, aí você já joga a imagem de Nossa Senhora na cara dele, né? Eu sou católico. É ou não é? Eu já coloco uma imagem grandona lá, né? Para ninguém protestante se aproximar da sua casa, não é assim? Espanta protestante, não é isso? Nossa Senhora deixou de ser mãe de Deus para ser espanta protestante, né? Como é o nome daquele bicho que coloca lá nas fazendas para espantar os pássaros? Muitos tornam Nossa Senhora como espantalho. Nossa Senhora não é para espantar, não, gente. Nossa Senhora é para trazer ao seu filho. Jesus é para aproximar as pessoas de Deus. Se dá um copo com água a quem tem sede, dá aquele que faz essa obra meritória ao céu, Jesus quer dar ao céu a samaritana. Dá-lhe um copo com água. A mulher se espanta. Primeiro porque é um homem. Depois porque é um judeu que pede a ela, que dirige a palavra a ela. Quantas coisas deve ter passado na cabeça dessa mulher? Será que ele sabe com o que ele está falando? Será que ele conhece meus pecados? Tanta coisa deve ter passado na cabeça dela. Ela que foi ao meio-dia, escondida, na hora que não tem ninguém no poço. Imagina as outras mulheres vendo-a, sabendo quem ela é. Ixi, Maria, lá vem, né? Fala-me Deus, lá vem aquela mulher. Foi ela que guardou o meu marido. Essa aí que ficou com o marido da Ritinha. Não é assim? É o tempo de aparelho, gente, tempo de conversão, né? Cortar a língua, costurar a boca. Se for falar dos outros, fala em oração. Apresenta a Deus aos outros. Mas por vários motivos essa mulher tem vergonha de ir nascer. Porque sei lá como ela é tratada, ela sabe. E Deus sabe também como ela é tratada. E Jesus diz: dá-me de beber. Aqui, na continuação do diálogo, se tu soubesses quem te pede de beber, tu pedirias para aquele que desse de beber, pois a água que eu te dou fará de você uma fonte pura, onde jorrará um manancial para a vida eterna. Aqui nós vemos a prefiguração do primeiro sacramento, sacramento do batismo. E essa mulher pede: dai-me então dessa água, dai-me então dessa água, para que eu não venha mais aqui. Claro que de uma primeira visão, é uma visão meio que ainda deturpada. Dai-me dessa água para que eu não tenha sede, para que eu não precise voltar aqui, para que eu não precise ser humilhada, para que isso que pesa sobre o meu costado, sobre as minhas costas, seja apagado. Dai-me de beber. E como nós devemos pedir também: dai-me, Senhor, de beber dessa água viva. Dai-me de beber dessa água viva.
Hoje essa água viva é representada para nós não só no batismo, mas no segundo sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. É o vinho novo. Esse sangue que jorra da cruz para cada um de nós. O corpo e o sangue de Jesus nos alimenta. E verdadeiramente aqueles que se alimentam do corpo e bebem o sangue de Jesus não têm mais sede, mas são saciados eternamente. Na continuação do diálogo, Jesus pergunta então, quando ela pede, dai-me de beber. Jesus não quer salvar somente a ela. Isso que nós também temos que entender. Jesus quer salvar a nossa família inteira. Porque Jesus diz a ela então, quando ela pede, Senhor, dai-me de beber. Chama a tua família, chama teu marido. Chama teu marido. Pois eu vou dar de beber para a tua família. Eu vou dar de beber para vocês dois. E aí é a hora que ela diz. Aí nós entramos no sacramento da confissão. E quantos de nós nos fugimos da confissão, né? Jesus olha para ela e diz, verdadeiramente. Não, ela diz primeiro, né? Eu não tenho marido. Jesus diz verdadeiramente, falar a sua verdade. Tu não tens marido, pois aquele que tu tens não é teu marido. Já tiveste 5, e esse que tu tens agora não é teu marido. De repente, aí está o grande motivo, o grande pecado dessa mulher samaritana ir ao poço de Jacó ao meio-dia. Talvez ela possa viver uma vida de pecado, cometendo o pecado, né, do adultério. Vai que esse homem era esposo de outro. Ou de repente ela comete o pecado da fornicação, de estar convivendo sem ser casada com outro homem, com um homem. Não interessa se é fornicação, não interessa se é adultério. Os dois são pecados graves. E o Senhor a chama então a viver a plenitude, que é o quarto sacramento, que nós podemos olhar e enxergar no Evangelho, que é o sacramento do matrimônio. E quantos de nós aí temos deixado esse sacramento de lado, não temos vivido plenamente? Jamais se esqueça, se você foi chamado um dia ao matrimônio, você só será salvo se você viver bem o seu matrimônio. Porque Jesus quer abençoar a sua família inteira. Por mais que a mulher peça, dá-me de beber, dá-me dessa água viva. Jesus fala, cadê o teu marido? Jesus não quer salvar só você. Repito, Jesus quer salvar a sua família inteira. E aí então a mulher se abre, né? E aceita plenamente. Não fica constrangida, mas fica feliz porque Jesus prescrutou o seu coração. Jesus entendeu a sua alma. Jesus entendeu a sua dor. Jesus viu qual era o grande problema que a afastava, que a tirava da vida em comunidade. E essa mulher, ao invés de ficar triste, ela fica feliz. Ao ponto de... O que ela foi fazer lá no poço de Jacó mesmo? O que ela foi fazer no poço de Jacó? Buscar água. E essa mulher deixa o cântaro, deixa a vasilha, porque ela já se sentiu preenchida, plena. Automaticamente, quando ela aceita Jesus, ela vai nos dizer antes, né? Ela vai dizer a Jesus antes. O povo judeu disse que vem um Cristo aí ungido. E Jesus diz a ela, como disse a Moisés lá no Monte Tabor:
assumo, eu sou o Cristo. E imediatamente essa mulher aceita e acredita. Diferente do que acontece na primeira leitura, onde o povo, poucos dias depois de sair do Egito, de passar a pé junto do Mar Vermelho, de ter as cordonizes, de ter o maná para alimentá-los, o povo nega a Deus, o povo duvida de Deus. Por isso que o Salmo 31 sempre vai nos lembrar, esse povo que negou a Deus, e Moisés vai dar o nome daquele lugar onde o povo negou a Deus, de Massa e Meriba. Massa, não é massa no dizer jovem, aí massa, não. Massa quer dizer, esse povo que tentou a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Será que esse Deus nos esqueceu? Será que Ele não gosta de mim? Como é que pode esse Deus nos esquecer se Ele vai até a Samaritana? Se Ele vai até os excluídos? Esse Deus não esquece ninguém. É muito mais fácil nós esquecermos dele. E lá é necessário que Deus faça Moisés bater com a sua vara 2 vezes na rocha para dar água para aquele povo, para que o povo volte a ter fé em Deus. Quantos Moisés tem que passar na sua vida ainda e meter o cajado na sua cabeça para ver se jorra água pura? Tu é batizado, tu é batizada, tu é fonte de água. E a samaritana creu, abandonou o cântaro. E quantos de nós precisamos abandonar as coisas do mundo que nos prendem ao pecado? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é isso que nos diz a campanha. Pois uma vez que nós sejamos livres, nós vamos ajudar também a outros a se libertarem. E aqui a samaritana vive o sacramento do crisma, o sacramento da confirmação, mesmo sem dizer eu creio, Senhor. Ela não diz com palavra, como vai dizer a segunda leitura de São Paulo, a carta aos Romanos, mas vai dizer com a sua própria vida. A sua fé em Cristo a levou a esquecer a sua sede, a deixar para depois os seus propósitos, aquilo que ela tinha para fazer. E quantas vezes nós colocamos as nossas coisas à frente da vontade de Deus? Ah, Senhor, eu vou depois. Depois que minha família for salva, depois que eu conseguir um carro, depois que eu conseguir minha casa, depois que meu filho passar na faculdade, depois que de repente meu marido, minha mulher morrer, aí eu vou servir a Deus. Não! O Senhor quer que você sirva agora a Ele. O Senhor precisa de você agora. Ele sabe qual é o seu pecado, Ele sabe qual é a sua miséria, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você coloque para fora, que você tire das suas costas esse peso, que você aceite, professe a sua fé. E esse samaritano então esquece esse cântaro. Já não importa a sede do corpo, já não importa se ela está com fome. Assim quando os discípulos encontram Jesus, eu não estou com fome, pois eu vim cumprir minha missão. Eu estou feliz, porque eu encontrei com uma mulher aqui, e ela entendeu quem eu sou. E aí imediatamente a mulher vai ao seu povo. Você tem ido ao seu povo? Você tem ido aos seus? Você tem falado de Deus? Olha, encontrei um homem que disse tudo de mim. Você tem proclamado ao universo as maravilhas que Deus tem feito na sua vida? Você tem vivido o seu crisma? Ou será que nem crismado você é ainda? É necessário ir evangelizar. A igreja está nos pedindo isso, desde 2007, no documento de Aparecida.
Muito mais agora com o Papa Francisco, né? Que agora, terça-feira, fez 1 ano de pontificado. Evangelize! É assim que vocês ouvem todos os dias no programa do Padre Marcelo Rossi. Evangelize! Diga o que Deus fez na sua vida. Isso não precisa falar palavras bonitas, isso não precisa de repente nem decorar a Bíblia para falar. Mas para os outros a maravilha que Deus fez na sua vida. Viva a sua fé! E grande parte do povo samaritano foi se encontrar com Jesus. E assim como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor. O povo samaritano também pede: fica conosco, Senhor, não nos deixe. Domingo passado Pedro dizia, né? Senhor, vamos construir 2 tendas aqui, 3 tendas aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar por aqui, porque todos aqueles que se encontram com Jesus querem que ele fique, não querem que ele vá embora. E o povo também samaritano disse a mesma coisa: fica conosco, Senhor, fica conosco. Porque eles alcançaram essa fé que nos diz São Paulo também na segunda leitura. Essa fonte de água viva jorrou para eles. Porque Deus não discrimina ninguém. Deus não olha o pecado de ninguém. Deus ama o pecador, vai nos ensinar a igreja no seu catecismo. Deus não discrimina, é preciso libertar as algemas. Aquela pessoa, eu não falo com aquela, aquela ali, Vixe Maria, aquele, não. Isso não é vontade, isso não é coisa de católico, isso não é coisa de cristão, isso não é coisa de quem acredita em Jesus Cristo. Jesus Cristo salvou essa samaritana, que muitos de nós poderíamos dizer é pecadora, fornicadora, adúltera. Deus não olha para isso não. Deus sabia que dentro daquele coração há uma alma que Ele mesmo colocou, um coração capaz de amar, uma pessoa que de repente buscava felicidade nas coisas, depende da coisa errada, né? Afinal, são 6 homens que já passaram pela sua vida. Essa mulher queria ser feliz, mas olha a perfeição. 6 homens passaram pela vida dela, mas é necessário um sétimo, a perfeição. Jesus é o 7º homem na vida dessa mulher, e como o sétimo de Deus é a perfeição, essa mulher conhece a graça, a verdadeira felicidade, ao ponto de sair correndo e dizer ao povo: eu conheci Jesus, eu vi o Cristo, eu vim vos anunciar, Deus está no meio de nós, o Emanuel, venham conhecê-lo, Ele está aqui no poço de Jacó. Assim como disse os nossos profetas, Cristo está no meio de nós. E o povo creu. Ela perdeu a vergonha. Ela que fora ao poço ao meio-dia, agora ela já não tem mais vergonha, porque seus pecados foram perdoados. Ela sabe que Deus sabe da sua miséria, e Deus deu a ela água viva. E ela vai, ela mostra a sua cara, ela vai correndo dizer: olha, eu sou aquela. De repente vocês falam de mim, que vocês falam mal de mim, que vocês riem da minha cara, que vocês não recebem na sua casa. Estive nu e não me visitastes, estive com fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, né? Na verdade, estava doente, estava preso e não fosse me visitar. E essa mulher estava presa nos seus pecados, e ninguém ia visitá-la. Mas quando ela descobre que ela é livre, que ela é amada por Deus, ela vai visitar os seus que estão presos no pecado da discriminação, da inveja. E ela vai até eles e diz: eu encontrei aquele que pode nos libertar.
digam: vem. E o mais bonito do Evangelho de João de hoje é que o povo vai dizer assim, né? Eu não creio porque tu nos falaste as palavras que ele te falou. Mas nós cremos porque também experimentamos o seu amor. Porque vimos o Cristo. Muitos já plantaram aí, gente. Os catequistas, os pais, as mães. O povo conhece Jesus Cristo. Mas Deus está chamando para colher. E colher é muito mais fácil do que plantar. Deus está te chamando para ser um ceifador. Vai, sai, levanta dessas cadeiras, vai ao Setoró, vai ao mundo anunciar a boa nova, as maravilhas que Deus fez na sua vida, para que as pessoas tenham fé e possam, como nós, adorar o Senhor em espírito e vida. Nem em Jerusalém, nem em Garizim, mas em espírito e vida. Esses são os adoradores que o Pai procura. E você é responsável com aquela luz que Deus te deu no dia do seu batismo, de iluminar essas vidas, para que elas também venham adorar a Cristo. Essa é a sua missão. Levanta-te, deixa o seu cântaro e vai beber da água pura que Deus concede e quer te dar. Que a Virgem Imaculada Conceição nos ajude. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Irmãos e irmãs, bendigamos a Deus, Pai, que na sua bondade nos concedeu este tempo de salvação e supliquemos humildemente. Criar em nós, Senhor, um Espírito novo. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que na Igreja e no mundo continue testemunhando Cristo, fonte de água viva, com palavras e ações, rezemos ao Senhor. Pelo nosso arcebispo, Dom Sérgio da Rocha, e por nossos bispos auxiliares, para que anunciem com renovado vigor o Salvador crucificado e proclamem a redenção que vem da cruz, rezemos ao Senhor. Pelos membros da missão Igreja de Roraima, para que a nossa caridade, oração e jejum nos ajude a buscar cada vez mais a vontade de Deus, trabalhando por um mundo mais solidário e fraterno, rezemos ao Senhor. Para que a Virgem Maria nos ajude a ouvir os ensinamentos de Cristo e nos fortaleça na transmissão do Evangelho ao nosso próximo, rezemos ao Senhor. Instante de silêncio, coloquemos também nós as nossas preces. Rezemos ao Senhor.
Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos chamais todos ao empreendimento, ao arrependimento e à salvação. Fazei que possamos alegrar-nos pelas nossas orações e atendei-nos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.